Meu avô costumava dizer que a noite de lua cheia não é para os vivos. Ele falava com tanta seriedade que, quando criança, eu acreditava. Mas, conforme fui crescendo, passei a achar que eram só histórias de velho. Até que ouvi o que aconteceu com Sofia. No pequeno vilarejo onde ela vivia, existia um homem chamado Senhor Bonifácio. Era um sujeito respeitado, trabalhador, mas estranho. Sempre evitava conversas longas, nunca participava das festas e, acima de tudo, desaparecia todas as noites de lua cheia sem que ninguém soubesse para onde ia. A maioria evitava falar sobre ele, mas boatos corriam. Uns diziam que tinha outra família em algum lugar distante, outros que fazia rituais na mata, e havia aqueles que sussurravam algo mais sombrio, mas ninguém ousava confirmar. Sofia, porém, não se importava com os boatos. Ela via nele algo que os outros não enxergavam, um homem solitário, machucado pela vida. Com o tempo, nasceu entre eles uma amizade silenciosa e depois um amor discreto. Numa noite de lua cheia, Sofia percebeu que Bonifácio estava pálido, inquieto, quase febril. Preocupada, resolveu segui-lo discretamente. A vila estava silenciosa, exceto pelo som distante de cachorros uivando. A lua iluminava as ruas de terra como se fosse dia, mas sua luz parecia fria, quase doente. Bonifácio caminhou até a borda da mata. O ar ali era pesado, úmido, e havia um cheiro metálico no vento, como se fosse ferrugem ou sangue. Sofia se escondeu atrás de um tronco retorcido e observou. Ele parou em uma clareira. De repente, caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Um gemido profundo escapou da sua garganta, mas não era humano, era algo primal. Sofia viu, horrorizada, quando seu corpo começou a mudar. Os ossos estalavam como galhos secos sendo quebrados. A pele rasgava em linhas vermelhas, deixando escapar pelos grossos e negros. Os dedos se alongavam em garras e o rosto se projetava, formando um focinho animalesco. Então veio o uivo, um som tão profundo e desesperado que fez o coração dela gelar. Ali, diante dos seus olhos, o homem que amava tinha se tornado outra coisa. Um monstro enorme com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Sofia queria correr, mas estava paralisada. A criatura virou lentamente a cabeça e a encarou. O vento gelado balançava o pelo da besta e cada passo que ela dava em direção à moça fazia as folhas secas estalar sobre suas patas. Quando ele já estava perto bastante para que Sofia sentisse o hálito quente e fétido, algo aconteceu. O monstro hesitou. No fundo daqueles olhos selvagens, ela viu tristeza. Era como se, por um breve instante, o verdadeiro Bonifácio estivesse ali, preso dentro daquela fera, lutando para não machucá-la. Ele soltou um uivo longo e doloroso, virou-se e disparou para dentro da mata, sumindo entre as árvores como uma sombra viva. Sofia ficou sozinha na clareira, o coração martelando no peito. O silêncio da floresta era opressor, como se até os grilos tivessem se calado. Ela voltou para o vilarejo antes do amanhecer, mas nunca contou a ninguém o que viu. Nunca mais viu Bonifácio. Alguns diziam que ele foi embora, outros que morreu na mata, mas Sofia sabia. Nas noites de lua cheia, ainda podia ouvir, ao longe, um uivo triste ecoando na escuridão. E eu, que cresci ouvindo essa história, nunca mais duvidei das palavras do meu avô. A noite de lua cheia não é para os vivos. Era uma daquelas noites em que até o vento parecia ter medo de passar pelo sertão cearense. O silêncio era tão profundo que qualquer som se tornava um aviso ou uma ameaça.
Vitória, com apenas 8 anos, cuidava dos irmãos mais novos enquanto os pais tinham ido à cidade comprar mantimentos. A lamparina, trêmula, projetava sombras alongadas pelas paredes de taipa. A cada estalo da madeira velha, ela se encolhia, abraçando a pequena Fátima que já começava a cochilar. Não fica na rua até tarde e nunca subia à noite. Lembrava ela das palavras duras do pai. Mas o irmão mais velho, Luiz, tentava se mostrar corajoso. Ele sorria, fingindo que não tinha medo, e, para espantar o silêncio, assobiou um tom curto e agudo. O som ecoou na noite como se tivesse vida própria. Foi então que, na escuridão distante, uma silhueta surgiu. Alta, magra demais para ser humana, movia-se lentamente pela estrada de terra. Luiz franziu a testa. Deve ser o pai voltando, disse aliviado. Mas Vitória sentiu algo. Não era como ver alguém conhecido, era como se o próprio ar tivesse ficado pesado. Sua pele se arrepiou. A figura continuou a se aproximar, o passo arrastado, como se cada movimento fosse calculado. A lua mal iluminava seu contorno, mas era o suficiente para mostrar que os braços eram longos demais e que a cabeça pendia para o lado num ângulo impossível. Vitória correu para dentro e gritou: "Tranca a porta!" Luiz bateu a tranca, mas antes que o silêncio voltasse, um estrondo sacudiu a porta de madeira. O vento entrou pela fresta, frio e úmido, trazendo consigo um cheiro forte de terra molhada e sangue. Do lado de fora, uma risada baixa e macabra se arrastou pelo ar, fazendo a pequena Fátima acordar chorando. Passos pesados começaram a rodear a casa. 1, 2, 3. Eles se moviam devagar, como se a criatura quisesse que todos soubessem. Ela estava ali e não tinha pressa. De repente, o som parou em frente à janela. Um estalo seco. A madeira foi sendo rasgada, revelando algo que não deveria existir. Uma mão enorme, negra como carvão, com garras que brilhavam à luz fraca. Luiz, tomado pelo desespero, pegou um pedaço de pau e bateu com toda a força naquilo. O grito que se seguiu não parecia de um animal, nem de um homem. Era um som agudo, cortante, que fez os ouvidos de todos latejarem. O silêncio voltou. E assim como havia vindo, a criatura desapareceu na escuridão. Quando os pais chegaram horas depois, tiveram que arrombar a porta. As crianças estavam imóveis, encurraladas num canto, os olhos arregalados. Fátima não parava de chorar. Nos dias seguintes, adoeceu de tanto susto. Foi preciso levar a benzedeira, que, ao ouvir a história, apenas disse: "Assobio chama o que não deve ser chamado." Hoje, aos 82 anos, Vitória ainda conta o ocorrido. Sua voz treme, mas seu olhar é firme quando repete o aviso. No sertão, à noite, nunca assobie, nunca.